O UFC está vivendo seu auge, batendo recordes de público e de audiência ao redor do mundo. Inclusive, o Brasil tem uma grande participação nisso, já que temos alguns dos maiores lutadores em atividade, como o Alex Poatan e o Charles do Bronx. E a empresa hoje, que é a maior e a principal categoria de artes marciais do mundo, já teve seus tempos difíceis e quase foi à falência. Mas se tem um nome que realmente deu a vida e transformou essa indústria, foi do empresário Dana White, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. A história começa no final da década de 90, quando a White era professor de boxe em Las Vegas, e com isso começou a agenciar alguns atletas que ele treinava para lutarem nas categorias. Até que um dia, negociando com Bob Meyerowitz, um dos fundadores do UFC, para realizar uma luta, ele descobriu que a empresa estava à beira da falência e que não tinham dinheiro para continuar. Foi então que ele ligou para os seus amigos, os irmãos Fertitta, bilionários no ramo de cassinos que ele tinha conhecido ainda na época de escola, e disse para eles que tem uma oportunidade de negócio no mundo das lutas. Depois de algumas conversas, decidiram comprar a marca do UFC por 2 milhões de dólares e o White recebeu 10% de participação para tocar o negócio. Mas o caminho não foi fácil. O UFC sofria diversas críticas e represálias pela agressividade das suas lutas e tinham outros concorrentes no mercado, chegando a perder 44 milhões de dólares em pouco mais de 3 anos. O prejuízo era tão grande que Lorenzo Fertitta chegou a pensar em desistir do negócio, já que a conta não estava fechando. Chegaram até a ter ofertas para vender, mas iriam recuperar apenas uma fração do prejuízo e decidiram continuar. E para mudar o jogo, tentaram uma última atacada para a empresa. Investiram 10 milhões de dólares em um reality show que preparava os lutadores para o UFC. Apesar de nenhuma grande emissora querer transmitir, uma pequena rede chamada Spike disse que passaria de graça, deixando todos os direitos para o próprio UFC. Resultado? O programa se tornou um fenômeno nos Estados Unidos e deu uma nova vida à categoria, introduzindo o UFC para o mundo afora. O faturamento do UFC saiu de 14 milhões de dólares em 2004 para 180 bilhões em 2006. E com isso, o UFC começou a comprar os seus competidores e consolidar as artes marciais no mundo. Em 2011, assinaram um contrato de 7 anos com a Fox Sports por 100 milhões de dólares para as transmissões das lutas. Em 2014, fecharam uma exclusividade por 6 anos com a Reebok por 70 milhões de dólares para fornecer os materiais esportivos. Com a consolidação da categoria, o UFC foi vendido por 4 milhões de dólares para o grupo WME e MG, que se tornou a Endeavor, deixando Dana White ainda como CEO. E nesse momento, os irmãos Fertitta venderam suas participações, saíram do negócio para embolsar esse lucro, e aquela participação que Dana White ganhou em 2001 valia 360 milhões de dólares antes dos impostos. Pois bem, hoje o UFC faz parte da holding TKO, também dona da WWE, fatura mais de 1,3 bilhões de dólares por ano e tem um valor de mercado avaliado em 12 bilhões. Hoje, Dana White é um dos empresários mais influentes dos Estados Unidos e tem uma participação muito importante e forte na política americana, sendo conselheiro da Meta, Mark Zuckerberg, e um dos nomes associados à campanha de Donald Trump. E se você gosta desse tipo de história de esportes e negócios, deixe um like e siga a nossa página.